segurança pública, assim como outras áreas estruturais do Brasil, não sofre uma análise profunda, pelo menos por parte dos governos. Não há uma discussão que realmente adentre os problemas que fazem com que haja esse caos social. Não, as discussões são todas rasas e são pela espuma da coisa. E diga-se de passagem, nenhuma delas aprofunda a raiz dos problemas em que esta área tem. E aí, gente, nós precisamos fazer uma discussão séria. Uma discussão não somente de um governo, mas de Estado. Assim como em outras áreas, assim como a saúde, como a educação. Mas a gente, para fazer isso, precisa ter governos que entendam que eles são transitórios, mas que a estrutura que eles vão deixar é permanente. E eles precisam ter, daí sim, eles precisam ser patriotas para respeitar a coisa pública. Não adianta você só dizer que é patriota para ganhar a eleição. Você tem que ser patriota para respeitar a estrutura pública. Então, quando a gente fala em educação, em saúde, educação, enfim, nós precisamos pensar medidas a médio e longo prazo. Assim é na área da segurança pública. Claro, eu não sou nenhum especialista, gente. Não sou. Mas eu tenho lá as minhas reflexões sobre essa área e eu quero compartilhar. Inclusive eu quero, né, se possível, se esse vídeo chegar nas pessoas que são envolvidas nessa área da segurança pública, sejam profissionais, estudiosos, enfim, eu quero que chegue para que a gente possa fazer uma discussão aqui no canal sobre esse tema. É necessário falar sobre esse tema. Então, assim, basicamente, num vídeo que eu vou fazer talvez de 10 minutos, mais ou menos, o que eu posso falar sobre a segurança pública? Gente, a segurança pública, no meu ponto de vista, ela tem 3 áreas que precisam ser enfrentadas, que deveriam ser reestruturadas para a gente realmente fazer uma transformação na questão da violência no Brasil. A primeira questão é o Código Penal. Nós hoje temos um Código Penal ultrapassado e que ele é brando. E aí há uma questão ideológica da direita e da esquerda que, né, defende uma brandura, vamos dizer assim, das penas. Por outro lado, veio o revanchismo da direita, que propõe quase que um Estado policialesco, né? E aí a gente consegue ver isso no pacote do Moro, que tem algumas medidas que você vê um Estado policialesco. Isso também não é um caminho. Então o caminho, às vezes, é um meio. Qual é o meio termo? Nós precisamos ter leis mais duras. Porque leis mais duras não necessariamente fazem parte de um Estado autoritário. Leis mais duras fazem parte de um Estado que regra as relações. E como ele tem que regrar as relações, as regras elas servem para quê? Para coibir as causas dos desvios, enfim. Mas para isso tem que ter também uma punição rigorosa. Claro, uma punição adequada a cada situação. E aí, gente, é que a gente consegue ver isso no sistema prisional, que precisa ser reformulado de uma maneira em que o Estado Nacional assuma o sistema prisional em parceria com os estados. E aí, esses presídios, essas penitenciárias, precisariam ser locais de ressocialização, e sendo que outros também deveriam ser um local para retirada de elementos que não vão conseguir nunca viver em sociedade. Mas para isso, eles têm que ser locais, vamos dizer assim, adequados para isto. Portanto, nós não precisamos de masmorras, nós precisamos de penitenciárias adequadas, com condições mínimas para os nossos presidiários. E alguém vai dizer assim, mas tu está defendendo o presidiário, o direito humano para ele? Sim, eu defendo, porque os direitos humanos, eles são para todos, inclusive para um delinquente. Agora, é claro que a gente tem que fazer aquela discussão, mostrar, enquanto a esquerda esqueceu disso, né, fez questão de abafar essa discussão, a direita se apropriou dela.
E se apropriou também, não muito bem, porque também não discute essas coisas. Nós temos que ter direitos humanos universais, ou seja, que atendam às vítimas também. Que não olhe só para o delinquente, mas que olhe o todo. Esta é a questão principal. Agora, achar que direitos humanos são uma questão de luxo, de frescura, é uma visão totalmente equivocada. Nós precisamos ter um sistema que dê dignidade às pessoas que estão dentro dele, independente do que elas cometeram. Agora tem outro ponto importante. Vejam bem, falei na questão do Código Penal, eu falei da questão do sistema prisional, né, e o sistema único de segurança pública. Um sistema que você não precisa criar uma polícia única, mas você pode ter uma polícia ou as polícias todas com uma ação unificada. Isso é possível. Por quê? Porque a polícia, ela também tem uma questão de que ela está inserida no contexto dela. E então, os contextos, nós temos polícias diferentes, porque há contextos no Brasil diferentes. Então, essa coisa unificada de cima para baixo também não ajuda. Mas unificada nas ações. Então, nós temos que ter um diálogo maior entre as polícias. E vejamos bem, nós temos que ter polícias especializadas em várias áreas. Então, a área da inteligência, a área da prevenção, a área do combate, a área da repressão, sim. Então, não dá para, eu vou fazer a unificação da polícia. Tem gente que pensa assim, tudo vai ser tudo uma coisa só. E aí vai ter várias áreas ali dentro. Não funciona, gente. Não funciona. Então, o que a gente precisa é ter uma melhor comunicação, por exemplo, entre a Polícia Civil e a Brigada Militar. Elas têm que fazer essa comunicação. Assim como a questão das guardas municipais, que são que são assim não abacate, eu ia dizer um abacate, mas são chamadas jabuticaba, né? Porque qual é a função real, por exemplo, das guardas municipais? Eu, sinceramente, eu vejo muito mais as guardas municipais fazendo a segurança patrimonial, que já existia há tempos nas prefeituras, do que de fato fazer a segurança pública. Então, essas guardas municipais, elas deveriam ser interligadas às polícias, às polícias estaduais. Ou até mesmo, elas seriam incorporadas mesmo a esse policiamento. Porque eu não sei, quando se municipalizou a questão do trânsito, olha, a Brigada Militar fazia um trabalho maravilhoso nesta área. E aí passou para os municípios, a gente sentiu uma diferença muito grande. Até porque o policial estava lá na rua fiscalizando e também ele tinha o poder de atuação do cidadão. Então eu acho que foi uma coisa desnecessária, tem que ser discutida. E aí, para isso, a gente também tem um órgão chamado CNJ, que é muito importante, que tem que fazer essa mediação desse debate, tem que criar um fórum entre sociedade civil e o Estado, porque o Estado tem que ouvir os clamores da sociedade. E o que a sociedade clama é por um Estado que olhe por um todo. É o trabalhador que quer voltar para casa depois do seu trabalho em segurança. E ele tem esse direito porque ele está trabalhando e porque ele paga impostos. É o cidadão que quer sair com tranquilidade de casa. Isso é um direito humano. O direito humano da mulher poder trabalhar em paz, sem ter o incômodo de abusadores, sem ter o incômodo dessas coisas nojentas que a gente vê por aí, né? E que a gente tem que lutar contra isso. Agora, simplesmente a gente fazer um discurso ideológico dizendo que a polícia é toda ruim, que nós temos que combater a polícia, não. A polícia como um todo não é ruim. Ela tem setores ruins e esses devem ser combatidos. Mas dentro do sistema
Nacional de Segurança Pública, eu quero falar uma coisa que eu não posso deixar de não registrar, é a questão seguinte. Hoje nós temos eu tenho um RG no Rio Grande do Sul, eu posso ter um RG em São Paulo, um RG no Amazonas, um RG na Amapá, ou seja, eu posso ter em cada unidade da federação um RG. E nenhum deles se comunicam. Então, o Cadastro Nacional de Informações é fundamental. Ou seja, enquanto não fizermos uma discussão olhando todos os lados da questão, faremos discussões ideológicas, parciais e que não vão resolver o problema, que não vão nos ajudar a resolver esse problema. Portanto, precisamos fazer uma discussão séria, olho no olho, enfrentando de fato os problemas. É isso que precisamos para o nosso Brasil nessa área de segurança pública. E é isso que eu não vi nem no PT, muito menos em Bolsonaro. Simples.